Senhores, aqui fala o Mestre Kai. Hoje reagi mais uma vez ao shooter. Eu sei, ele tem reagido muito ao shooter. Mas essa aqui é uma música que era pra ter saído no dia 26, ficou ainda pra hoje. Que, mano, é uma música que eu já trago react desde 2 meses atrás aqui no canal, que vocês gostam do seu quadro, reagindo a Bleach. E sim, o personagem da vez de Bleach é o Ichigo Kurosaki, que eu já trouxe um vídeo dele da LO e até mesmo do Basara. Mano, vocês curtiram pra caramba aquele vídeo. Se inscreve, não perde nada, deixa like, compartilha, comenta aqui embaixo, hypa muito aqui o vídeo e vambora, rumo aos 10k. Lembrando que essa música do shooter, ela é meio que parecida com a música do Marquinhos, que eu trouxe ano passado, que, velho, o Ichigo Kurosaki, quando ele conheceu a Rukia pela primeira vez, o mundo dele parece que não foi mais o mesmo. Visto que no mangá já mostra que o encontro foi mais que o destino, muito mais predestinado. Só que ele nem sabia o que era Shinigami, nem sabia que ele tinha que substituir a Rukia, e muito sabendo, menos sabia o que era um Hollow. Quando ele foi enfrentar o Hollow pela primeira vez, o Ichigo Kurosaki logo absorveu os poderes de um Shinigami, que no caso a Rukia, e agora ele tá totalmente full hypado, velho, full hypado. A força dele é absurda? É muito absurda. Pra quem já leu o mangá, pra quem já viu o anime. Isso tá disponível no Disney Plus, que no caso é a plataforma que já tá crescendo com força em animes em geral. Que, mano, pra mim, Bleach é o melhor anime que você pode encontrar. Lembrando que o passado da mãe do Ichigo Kurosaki, que no caso a mãe dele, que eu esqueci o nome agora, mas, velho, aquilo ali já deixa uma cicatriz, já deixa uma marca enorme quando enfrenta o Granfish. Sim, é um arco muito grande, mas também é uma grande luta, porque ele está enfrentando meio que um reflexo e até mesmo algo que pode assombrar ele. Mas mesmo sendo a mãe dele, que já morreu muito tempo atrás, quando ele era um garoto, eu até entendo, mas aquilo ali é muito bom para a narrativa do personagem. Lembrando que essa parte que ele diz que não vai se sentir mais fraco de novo e vai salvar quem já salvou ele uma vez, está se referindo a Rukia. Tem uma parte, um episódio, que ele vai junto com Aino e o Sado, até mesmo com o Ryu para o Moon, um da sua society, que no caso o Ecomoon, do mundo dos Shinigamis, que, mano, aquilo pra mim já não é mais novidade, porque aquilo tá entupido de Ryokas, o Serentei e etc, que ele já sabe que ele vai ser caçado por capitães, e ele já sabe que vai envolver em uma luta que ele não vai poder correr. Mano, essa luta é quebrada. Essa luta aqui no mangá é quebrada. A luta que o Ichigo enfrenta o Zarakenpachi, ou Kenpachi Zaraki, é muito quebrada. Ele já sabe que a diferença de poder é grande, que ele não vai ter chance. Mas, cara, é essa a graça. É isso que dá no personagem. Porque você já sabe que o Zarakenpachi, ele vai acabar com o Ichigo, mas na verdade você não faz ideia
que o Zarakenpachi tem uma pressão espiritual, nossa, muito grande mesmo. E lembrando também que o Ichigo, ele meio que teve sua Zanpakuto quebrada. Aquilo ali, velho, já deixou uma grande marca e uma fraqueza do Ichigo, porque ele depende demais da Zangetsu, o que é o nome da sua espada. E eu já posso dizer a vocês que, se não fosse por conta do Ichigo ser, assim, muito afobado, deixar a sua guarda muito baixa, ele poderia ter acabado com o Zarakenpachi em um único golpe. Poderia, mas não é o caso. O cara é um armário, ele é literalmente muito forte mesmo. E outra, o Zarakenpachi nem tem Bankai. Se ele tivesse, aí, velho, isso já mostra que o Ichigo não estaria mais vivo. Ele seria partido em dois como se fosse um bife. Lembrando que quando o Zangetsu ele fala que quando o próprio Ichigo ele sente dor, aí esse mundo começa a ruir. E quando o Ichigo chora, esse mundo, que no caso é o mundo da espada dele, que no caso o mundo invertido do Zangetsu, começa a chover de uma forma tão brutal e tão violenta que nem mesmo ele sabe dizer o quanto. Se ele começasse a afogar em solidão, até mesmo em sofrimento ou mágoa, o mundo que o Zangetsu está segurando para que não se destrua, vai acabar tendo uma série de proporções inimagináveis que ele não pode controlar. E detalhe, o Zangetsu da espada do Ichigo nada mais é do que o Rei das Almas. Lembrando, o Zangetsu, ele foi mais que um professor para o Ichigo. Ele foi mais que uma espada. Ele foi um sensei, aquele que ajudou o Ichigo a evoluir sua Bankai de estado Shikai para o estado Bankai, velho. Você entende o que é isso? O Zangetsu, ele conseguiu mostrar ao Ichigo o caminho para ele evoluir. Não importa se ele é Shinigami, Hollow, não importa. O que importa é que o Ichigo escolheu o seu caminho e ele escolheu isso para salvar quem ama, não para ser alguém egoísta. E, velho, não importa se a mãe dele é uma Quincy, não importa se o pai dele é um Shinigami que já se aposentou há não sei quantos anos. E, cara, não importa, não vai fazer diferença. Porque o Ichigo já está na sua jornada para se tornar o maior ceifador de almas, o maior serifeiro que já pisou na Terra. E Bleach, pra mim, é o maior shounen. É o shounen que eu já li e até o momento, e eu já tô no volume 2, onde ele meio que encontra algo menos grande que, mano, aquela luta dele contra o Ishida de disputa pra ver quem acaba com mais rolos é incrível, é sensacional, é bacana, porque tanto o Sado quanto a Inui estão descobrindo que eles têm poderes agora. E, velho, essa parte aqui onde o branco aparece, ele nada mais é do que o Ichigo, só que a sua forma Hollow, a máscara dele. Sabe aquela máscara que o Ichigo usa na luta contra o Byakuya? Pois é o branco. Nada mais é que o branco, para poder ajudar o Ichigo a vencer aquela luta. Não importa se seja aquela luta mais rústica, um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais broxante.
Aí ele vai lá e ajuda o Ichigo a virar o jogo. É isso que é legal em Bleach, porque tem cerca de uma parte do personagem que você não sabe qual é. O branco tá lá para ser a contraparte, o lado mais evoluído do Ichigo. E o Ichigo tá sempre lá se perguntando: aquele sou eu? E, mano, a parte que ele se transforma em Vizard no Arco dos Arancas é muito, muito incrível, muito épico, velho. Porque eu só pensava que o Kyoha, o Grinchou, a Bell e também outros tinham uma transformação Vizard. Mas não, o Ichigo superou minha expectativa e fez o mundo de Bleach virar de pano cabeça. Porque, na verdade, ele é especial. Ele provou a si mesmo que ele é especial e pode se transformar em Vasto Lorde também. Só que um Vasto Lorde ainda maior e mais poderoso, velho. Bom, essa parte aqui que ele disse, não posso fugir de mim, exceto escutar qual caminho eu tenho que trilhar, nada mais é do que o caminho que ele escolhe depende de qual e quem ele quer ser. Porque, cara, não vai mudar em nada se ele escolher ser Quincy. Não vai mudar nenhuma coisa se ele quiser ser um Shinigami ou até mesmo um Hollow. Porque são cerca de 3 caminhos que ele pode seguir, mas na verdade ele é só humano que tem cerca de 3 lados da mesma moeda, mas ainda continua sendo ele, tanto no anime quanto no mangá, e até mesmo nos filmes já mostra isso. E, cara, essa transformação aqui que foi mostrada lá no Marco dos Arancas, dele contra o Kyoha, que no caso já trouxe react aqui no canal, basta que vocês se inscrevam e também vejam aqui meus reacts do Kyoha, que tá muito massa. É muito bom, velho, é muito bom esses reacts que eu fiz do Kyoha. Mas essa aqui do Ichigo, que é meu terceiro, velho, esse aqui é um personagem muito incrível, muito bacana mesmo. E o Ichigo, pra mim, é o melhor personagem, o melhor mesmo que eu já vi. E o próprio Shooter, ele pegou partes do mangá, partes do anime, e pra ficar bem mais centrado, tem parte que ele coloca um pouquinho mais grave, um pouquinho mais fininho e um pouquinho mais, sabe, metalizado para ficar muito perfeito. E, velho, a luta que ele teve contra o Byakuya e a Kuchiki foi, sem dúvidas, a melhor luta, o melhor roteiro. E também foi como se você estivesse lendo, até mesmo vendo uma luta coreografada, como se fosse uma dança. Mano, aquilo ali foi cinema, cinema puro. Ele encurralou o Byakuya e ainda por cima ganhou dele. Porque o que vale mais, os ideais de uma pessoa ou o seu orgulho? É isso que Bleach se trata. Família, ideais, orgulho, honra, até mesmo saber quem valoriza quem. Tudo isso é questão de filosofia. Velho, essa aqui foi uma das lutas que eu não vou esquecer, da luta dele contra o Grinchou, ou no Arco dos Arancás, que, nossa, velho, foi muito incrível, muito insano mesmo. Teve até mesmo uma luta dele que foi contra o Kyoha, que foi incrível, insano demais, muito insano. Até mesmo a transformação dele, que chegou a ser o favorito de muita gente, que foi, sem dúvidas, o Mugetsu.
a transformação toda preta com essas rachuras, trazer esse tom mais escuro com um tom mais claro, que o Shinji Kubo gosta de criar acerca desses traços. Eu acho bacana, eu acho incrível, mas podia ter matado o Aizen se quisesse, mas não foi. Ele aparece também na Guerra dos Mil Anos e eu não sei o motivo. Essa parte que ele diz, eu me refugiarei também e me levantarei de novo, é o arco dos Fullbrings. Esse arco dos Fullbrings, mano, já mostra que aparece outro vilão chamado Gijou. E não estou falando do Grijou, que aparece nas árvores Arancais, não. É outro, chamado Gijou. Que ele quer o poder do Ichigo para poder ficar mais zicazeira e poder fazer o Serentei todo cair, despencar de vez. E, cara, o Gijou, ele nada mais é como se fosse o Aizen 2.0, só que o poder dele, ele absorve o poder dos outros e toma como seu. O que isso é meio que, sabe, inovador, mas ao mesmo tempo se deixa ser muito relevante. Essa forma aqui, velho, é muito épica, muito B10 mesmo. Rei das Almas. Mano, que transformação épica! É uma transformação muito top, velho, quando ele vai enfrentar o Rei das Almas, o Rei Quincy. Pô, pior que é verdade. Na Guerra Segredos de Mil Anos, o Ichigo pode até mesmo enfrentar o Rei das Almas de frente e ele já sabe que o Rei das Almas ele pode prever o futuro e até mesmo ver o futuro onde o Ichigo não pode ser derrotado ou até mesmo onde ele já foi derrotado uma vez. Mas acontece que o Rei das Almas não pode prever um futuro onde ele já foi derrotado. O que ferra é isso. O Rei das Almas tem o A de Almari, que no caso... o grande, todo-poderoso e etc. que eu já trouxe react do BLXTK aqui no canal. Quero que vocês vejam com todos os detalhes, porque eu não vou entrar em detalhe aqui. Velho, ele dizimou. Ele esmigalhou o Rei das Almas como se fosse panqueca, velho. Aquilo ali foi cinema, foi totalmente cinema, velho. Aquilo ali foi uma luta que, nossa, o próprio Rei das Almas não teve como desviar. Eu sei que ele pode mudar o futuro, ou até mesmo prever o que o Ichigo vai fazer em seguida, mas isso aí não tem como prever. Lembrando que o Ichigo não tá nessa sozinho. Ele tá com o Randy, tá com a Rukia, tá com o Abarai, até mesmo com qualquer outro, inclusive o Sada, Divisão Zero, os Capitães, até mesmo com muitos outros que apareceram na série, no mangá, que, mano, aquilo ali já mostra que o Ichigo já tá com uma leva de personagens muito bom que já tá do lado dele. E ele não tá nessa sozinho, ele tá com um monte de pessoas que apoiam ele na sua jornada. E, mano, a jornada do Ichigo para se tornar
o maior ceifeiro de almas que o Byakuya queria que ele salvasse a Cidade das Almas, vai se realizar. Esse desejo do Byakuya que queria que o Ichigo salvasse a Soul Society vai se realizar um dia, porque isso já aconteceu. E no finalzinho do mangá número 26 de Bleach, já mostra os filhos do Rei de Rukia, do Ichigo Inoue, mas nunca teve uma continuação só baseada nos filhos deles. Nunca teve, velho. Eu queria ver isso, eu queria ver uma continuação no mangá onde só era focado nos filhos deles, velho. O dia a dia deles, com eles adquirindo poderes, mas o Kubo nunca fez isso. Ele nunca fez os filhos dos personagens, saca?